palavra cada vez mais. Deus, eu bendigo, te pedisse pela vida de cada um de nós, principalmente, Senhor, pela vida do Vanderlei, de nós, parceiro da gente, que trabalha com a gente, pela vida de Sérgio. Senhor, vem tomar de conta da vida desse conhecido. Tu sabe, Senhor, a vida dele. Senhor, eu te peço, assim, Senhor, como tu colocou cada um de nós aqui, Senhor, que tu venha, Senhor, quebrar o coração desses homens, que eles olhem para dentro deles, de verdade. A cada um deles venha assumir, a sua vontade de viver, Senhor, Pai. E, Senhor, deixe daqueles que deixam que coisa ruim faça de tudo na sua vida. Ele só traz o mal, Senhor. Ajude, Senhor, a mesma com a beleza e sexo, que sabe todas as coisas da vida deles. E eu te peço, cada um de nós, que hoje estamos aqui, Senhor, na comunidade, que o Senhor venha fazer, Senhor, fazer com que nós lembrarmos todos os dias, Senhor, que nós temos um compromisso contigo, para que nós venhamos, Senhor, honrar, Senhor, até o último dia da nossa vida, o compromisso que nós fizemos contigo. Senhor, nós sabemos, Senhor, que não é fácil. Todos os dias, todas as horas nós estamos atentados. Muito atentados. Mas que o Senhor vença para cada um de nós. Nos dá força, nos dá ânimo, nos ajude. Nos ajude, Senhor, a nós lutar até o fim da nossa vida pela cruz da salvação. Pai, mas porque, Senhor Deus, nós te agradecemos todos os dias. O Senhor ter colocado nós onde nós estamos. E que nós venhamos, Senhor. Um dia, Senhor Deus, que nós venhamos ter a misericórdia de Deus, Senhor, de cada uma das nossas mãos. Que nós venhamos ser fortes para nós lutar pela nossa vida, pelas coisas que nos temos todos os dias. Deus, eu te pego na tua mão, todo tipo de oração que eu tenho. Tu sabes, Senhor, de todas as coisas. Tu sabes, Senhor, de todos os pedidos que eu tenho. E tu viu, Senhor Deus, tomar de conta, Senhor, de quatro na frente. E nos protege nós, nosso lar, nossas famílias. Ajude, Senhor Deus, a vida dessas crianças que nos acompanham, todas as orações. Essas crianças, Senhor Deus, que elas têm um entendimento pouco, eu já passei pela fase delas. Mas que o Senhor vença, tomar de conta da vida de cada um deles. Principalmente, Senhor, daqueles que já estão ficando, Senhor, numa fase que é tão ruim nas nossas vidas. Eu já passei por isso. O Senhor vem dar força para o neto Daniel, que só tem isso. Está bem pertinho de uma fase que é muito perigosa nas nossas vidas. Tanto ele como a Vitória. Ajude, Senhor, eles ter comportamentos, Senhor, de ser humano. Porque não é bom, Senhor, eu já passei. Só a gente, Deus, Senhor, só a gente, Senhor Deus, e tu sabe o tamanho da força que fica dentro da gente, na mudança do nosso sofrimento. Mas que tu venha, Senhor Deus, ajudar essas crianças, Senhor, a se comportar. Porque não é fácil essa fase na nossa vida. Toma de conta, Senhor, da vida do meu Deus. Eu te peço em nome de Jesus aqui, como eu te peço sempre. Porque tu sabes, Senhor Deus, que cada um de nós que somos pais de família, aquele que honramos as nossas casas, a nossa vida, as nossas famílias, o único bem, Senhor, que nós temos aqui, Senhor, fora a nossa vida e as nossas famílias. O resto, Senhor Deus, tu nos dá coragem para correr atrás. Mas a nossa família são a base da nossa vida.
Se nós não tivesse elas, nós não ia atrás do trabalho nem da nossa dignidade. Eu te peço, em nome de Jesus, que tu venha abençoar sempre, Senhor, a estrutura de cada família que se encontra aqui, que representa, de cada mãe, de cada pai. Que o Senhor venha, Senhor Deus, fortificar cada vez mais. Nos ajuda, Senhor Deus, a nós comportar uns aos outros. Nos ajuda, Senhor Deus, a nós ter paciência com os outros. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, sempre, toma de conta da nossa vida. Tem misericórdia das nossas vidas. Nos ajuda nessa caminhada. Hoje e sempre. Até o fim das nossas vidas. Em nome de Jesus, que eu te oro e te agradeço. Irmãos, uma vez Paulo, por 3 vezes, ele orou, ele pediu a Deus para que tirasse o espírito que ele tinha. E a resposta de Deus era que só atrás de Deus passava. Então, meus amados, que assim também possa ser nossas vidas. E a graça de Deus possa ser suficiente em nossas vidas. Que é Deus que nos dá a graça todo dia para caminharmos, para continuarmos. Deus que nos dá a graça para perseverar até o fim. Então que nós possamos louvar assim, ó. É bastante para mim a tua graça. Receber a salvação e o perdão. É maravilhoso saber que para sempre com Jesus vou viver. É bastante para mim a tua graça. A tua graça é maior que a vida. A sua graça é maior que a vida. Meus lábios te louvam. Eu a te bendirei. E em teu nome as minhas mãos levantarei. As minhas mãos eu levantarei. As minhas mãos eu levantarei. Meus lábios te louvam. Eu a te bendirei. E em teu nome as minhas mãos levantarei. Venho a ti, sem nada em minhas mãos, mas meu coração deposito aos teus pés. Leva a tua presença. Ouve, ó Deus, a minha oração. Tu és meu Rei e meu Senhor. Eu trago a ti o meu louvor em sacrifício a ti, meu Deus Altíssimo, por tudo que fazes por mim, as minhas
voltará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, como será maravilhoso contemplar o meu Salvador, com autoridade julgará a terra, se ajoelhará. Oh, aleluia, Cristo voltará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, aleluia. Mantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver o Filho do Homem que montado vem. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem, em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, rompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei. Hosana, Hosana ao Rei. Como na estrada de Jerusalém, um dia também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem, em nome do Senhor. Com um alento de grande exclamação, rompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei. Hosana, Hosana ao Rei. Irmãos, qual é a maior doença do homem na humanidade? Tem mais. A maior doença do mundo. Qual? A morte rapidamente. Não sabe o nome aqui. Pode ver que espírito procede da queda. O que é o orgulho? O que é orgulho? Eu sei tudo.
a gente se acha com coisa, a gente já tem. Entendeu? O que mais? Esses, vários, cita um. Porque o maior defeito doença. É, doença. O maior, né? Aquela que a gente consegue ver que realmente é aquele câncer, né? Falando fisicamente o câncer é terrível, né? Falando qualquer corpo, né? Falta de amor. Porque Jesus, uma das grandes doenças da época era lepra. Quando a pessoa chegava, dizia, eu sou leproso. Aí todo mundo abria, Tinha que se isolar, né? Há pouco tempo o Maracanãú, a pessoa tinha que ir para lá com a colônia. hoje eu vejo. Provérbios 18. A soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. A soberba é uma doença. E lá no Provérbios fala, né, que o homem o abaterá. Provérbios 22, 22, mas o humilde espírito obterá honra. E as pessoas normalmente elas são soberbas, elas são com altivez elevada, elas não são humildes, né? O orgulho, ele vive muito entre os homens, em geral. Eu, desde que eu entendi do mundo, não sei se é porque eu não gostei. Eu acho que para mim, no meu modo de pensar, eu acho que o homem que é preguiçoso e ele é desorganizado, vai na coisa, porque você não começa, você não tem amor com você. Você é organizado, não tem preguiça de nada, você tem tudo na sua mão, só você que. Muito gostei de. Isso aqui eu vou lá ver o que reclama a mulher lá em casa. Às vezes ela está fazendo uma coisa, alguém chama e ela sai correndo. Eu não, só se for caso de doença. Eu termino meu serviço quem quiser que espere. Se eu botar uma coisa no chão e cair, eu posso estar com uma pressa. Eu volto e devolvo o mesmo carro. Porque já começa daí, né? A disciplina da sua vida. Porque do jeito que você bagunça na sua casa, você bagunça na sua vida também. Já fez isso? E meu filho, 3 filhos, desde domingo, eu acordava eles cedo, achava que assistir televisão. Ah, hoje é domingo. Sabia? A moleza é que se cria. A moleza caminha, daqui a pouco eu estou com o Aí Deus é tão bom que eu já minha mulher, ela se vê, né? Dessa para o café, eu demoro lá para bora, tá na hora, tá tarde. Bora se levanta aí, tá bom, eu também estou com não, mas é mesmo uma falta de coragem, é um negócio. Alguém? Doença? Isso é. O que você acha que é? As drogas aí tem que resolver uma doença, né? Só. Essas drogas que causam destruição da humanidade, né? Isso é grave, né? A bebida, né, também é uma droga, né? Mas ela é liberada, né? Mas também é droga a bebida. É o que mais mata no mundo. Né? É o que mais mata no mundo. São escritos que droga é só a droga mesmo que a pessoa usa. Não, a bebida também é droga.
nosso termômetro, né? A nossa régua espiritual, a nossa régua hoje aqui para nós é delicada, porque é o que nós vivemos hoje no mundo, que parece que não existe mais pecado. Porque a pior doença, irmãos, que é a Bíblia, que leva à morte, é o pecado. Sempre foi o pecado. Por que é que veio o espinho nas plantas? Por que é que veio o trabalhar para comer, enquanto Deus botou um jardim, mas se cuidar do jardim? O trabalho que Adão tinha era um hobby, era com prazer. A doença que trouxe tudo foi o pecado. Nós somos, né, igrejeiros, né? Porque, sabe? Era para estar assim, igual o pentecostal, sabe? É o pecado, explodir. Mas isso, irmão, é sensível para nós, porque hoje, falar em pecado em culto, em igreja, em qualquer canto, parece que não pode mais, parece que nós nem temos pecado, né? Parece que o pecado está longe de nós. E falar de pecado hoje é ser crente cafona, ser crente das antigas, sabe? A igreja cresceu no tempo que os homens antigamente usavam, apontavam o pecado no outro, mesmo assim, quem quisesse se converter, se convertia, né? Da maneira bíblica, tal, não da maneira pessoal, que é diferente, né? E hoje a gente não tem ninguém errado, né? Mas se nós somos aqueles que pensam das coisas aonde? Do alto. Olha só. Como é que é para estar a nossa sintonia com Deus? Tudo bem, nós temos o câncer, nós temos a droga, né? O orgulho, nós temos vários, nós temos. Tudo isso mas qual é a raiz de tudo isso? O que foi do pecado, né? Qual foi a primeira coisa que Deus ligou à morte? Pecado. O salário do pecado é a morte. Irmãos, ó, por exemplo, foi bem, viu? No tempo de Jesus, qual era a pior doença? Lepra, né? Teve uma doença na Europa que matou um terço da humanidade no tempo, nas civilizações. Eu não sei se era varíola. Teve a peste bubônica, peste negra. Antes da pandemia, tinha a gripe do frango, a gripe aviária, a suína. Aí a última ceifada foi qual? A Covid. Mas qual é a doença antiga, atual e aqui na Terra que vai perpetuar? A única doença? É o pecado. O pecado nunca mudou. E você vê que o que é que estamos lá? Não é um pai que morre do câncer. Né? Um pai que morre do câncer, Deus cuida da mulher, dos filhos, que no câncer ele vive. A como foi destruído? Às vezes não, né? Mas um pai que está na droga, no álcool, na bebida, o que acontece com tudo aquilo lá? Aliás, é uma família daquela toda morta todo mundo. E sabe, não, a morte física individual de cada um de nós, se você entender bem a Bíblia diz que Deus se agrada da morte do justo. Deus se agrada da morte do justo. Você fica alegre quando o justo ele não sofre mais tanto. Salomão já dizia só, a única pessoa que tem vantagem aqui é os que já foram, porque os que estão aqui, se não sofrer, sofrer. Salomão fala isso. E ele diz também, até os que não nasceram têm vantagem. Mas qual é a doença, irmão? Que é maior do que, por exemplo, a Covid foi superada, a peste bubônica, a lepra, mas qual é que está aí a AIDS aí já estão dizendo aí que por muito tempo tinha cura, já tem uns que já estão sendo curados, né? Está dando certo, não estão tentando procurar a cura. Às vezes sexo está muito transmissível, está aí, tem uns que tem cura, tem uns que não tem. Mas de onde é que vem aquela doença sexual? Vem do pecado que vem através daquele tipo de coisa. Então, irmãos, hoje nós não estamos mais sensíveis como cristãos ao pecado. Ninguém está mais se policiando contra o pecado. Não é errado a gente se policiar contra o câncer, contra o
droga, nós temos que nos policiar. Mas vamos lá. O que é que traz tudo isso? O que é que vai trazer? O que é que vai trazer todo esse tipo de coisa? Pecado. Mas pelo pecado. Tudo começa pelo pecado. E sabe se vier a morte física, se vier a ceifação do meu corpo, o Cristo morreu na cruz. Os apóstolos foram martirizados, apedrejados, todos morreram, os profetas morreram. Nós temos pouquíssimas pessoas que não se mencionam da morte ao sepulcro, né? Foi levado para a carruagem, mas é muito pouco. Mas no geral, se o corpo padecer, vai chegar e vai acontecer isso. E essa falta de sensibilidade com nós para a doença, que é a doença que está em nós, é o câncer que a gente já nasce com ele, né? A probabilidade que nós não escapamos. Por exemplo, vocês foram, acho que vocês foram na família, alguém foi na reunião que disseram assim que faz um exame para saber se aquela família, por ter a descendência que tem algum tipo de doença, saber se aquela doença, né? Se os filhos, né? Os irmãos. Foi lá, né? Pois é. Estudo genético. Estudo genético, pronto, né? Tem que explicar um pouco. Mapa genético. Mapa genético, né? Para saber se alguém pode ter a probabilidade de 3% da pessoa ter um câncer ali. Ou... Tanto que uma das minhas irmãs hoje tirou um 100. Ela fez igual a Angelina Jolie, tirou um e agora tirou 100 porque no mapa genético deu porcentagem alta de ela ter o câncer. Aí para ela se prevenir não acontecer com a Nilda, aí agora a médica falou assim, faz só uma ressonância para ver os órgãos internos, de ano em ano. Então ela tirou um seu que, por exemplo, hoje não estava doente, mas que foi indicado que poderia ter doença. Ela, não é isso? Foi lá pelo estudo. Olha que comparação. Aí eu me lembro, sabe o quê? Jesus, isso que Jesus diz. Se o teu olho te faz pecar, olha só, né? Imagina para uma mulher tirar um seio quando está doente, imagina a prevenção que ela tomar. Mas ela foi o quê? Literalmente. E Jesus já tinha o quê? Ó, Jesus. Se ela tomou faz tu pecar, e a gente, ó, tá vendo aqui a prova viva, que não é assim, né? Testemunho de pentecostal. Não, mas não é verdade o que o irmão tá falando. As pessoas têm coragem de fazer isso. Se eu depois desse rapaz, teu olho, César, é possível tu ter um câncer daqui a 10 anos. O doutor vai lá e te convence que tu faz o quê? Arranca o olho. Mas quando Jesus disse que se tu tiver controle e viver olhando para uma mulher, para pornografia, olhando para as coisas do mundo e diz que é melhor tu arrancar o olho, a gente não, né? Não está acreditando na palavra do Senhor, que há quanto tempo Jesus já falava sobre esse aspecto. Mas qual é a doença que Jesus sempre quer tirar? Pecado. Qual é a doença que sempre Deus vai querer tirar? O pecado. Porque se o estudo da família do Doutor foi feito e tem um mapa, como é? Genético, Jesus já fez o nosso mapa e já deu já deu positivo. Um dia eu quero pecado. Vai cair nessa doença, vai ter essa doença. O que é que eu vou fazer hoje? Aí você vai examinar, rapaz, é o olho, arranca. É a mão, arranca. É a inteligência, arranca. Três só ela deu. Predisposição, assim como a Nilda, se tivesse se prevenido antes, teria descoberto que ela teria essa predisposição. Mas através do tipo de câncer que manda para os Estados Unidos para fazer o mapa genético cada pessoa. E é caro, né? A Nilda parece que ela pagou 3 mil, aí como ela fez os outros, dá direito a pagar só a metade, 1.500. Se der positivo, como deu para minha irmã, os filhos também têm que fazer. Eles vão crer e vão arrancar. Quando for preciso um braço, uma perna, um deles. Eles não querem perder tudo o quê? E Jesus já disse, ó, mas a gente está no céu, né? Só porque ele está
inferno com frente. Então, irmãos, sabe, não é assim, porque às vezes essa conversa de pecado ficou tão ultrapassado para o mundo e para nós mesmos, que a gente fica até com receio de falar e não se preocupa mais tanto. Mas, irmãos, é a mesma doença, não sai de nós. Somos infectados, nós somos mais escravos, nós estamos debaixo do doutor, nós estamos debaixo do cuidado, daquele que sabe operar em nós e fazer a cirurgia perfeita em nossos corações. Mas o que é que nós precisamos fazer? Temos que ver qual é a nossa doença e saber o que pedir, o que tratar com Deus. Como ver com Deus a nossa situação. E o pecado, irmãos, ele está presente nós como cristãos, às vezes mais do que quando nós estávamos no mundo. Por quê? Porque a Bíblia diz o que para mim, que sou cristão? Aquele que sabe que tem que fazer o bem, não faz, já está pecando. Aí vai vir a idade do pai, vai vir um orgulho, vai vir a vaidade, vai vir toda uma ramificação completa dessa doença, né? Uma doença que vai querer nos matar. Então, nós temos que voltar a ser sensíveis, sabe, ao pecado. Parece que hoje não tem mais pecado, hoje parece que tudo é normal. E principalmente para nós que vamos para a igreja, parece que a nossa santificação de culto, de participar da reunião, que está se causando, purifica o nosso pecado. Não existe isso. Eu sou purificado por mim quando eu me liberto do pecado, quando eu fujo. Não é eu estar com o pecado, estar vigiando, e eu vou participar do culto, vou participar e aquilo vai purificar. Não. A minha purificação é me livrar dessa doença. E o Senhor vai me ajudando e vai me libertando. Temos que se preocupar com tudo isso, irmão. Mas a raiz de todos esses males é o pecado. 1 João, capítulo 2. Pronto, pode começar a chegar lá, mas pode dizer. Olha, vamos lá, tá? Pronto, vamos para 1 João, no capítulo 1, muito bom. 1 João 1. Versículo 1, versículo 1. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, a Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar da injustiça, toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentiroso. A sua palavra não está em nós. Aí continua a sequência. 1, 2, 1. Olha o que é que ele vai enfatizar. Deus pedindo essas coisas vos escrevo para que não esqueçais, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado como o Pai, Jesus Cristo, o justo. A Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo todo mundo. Então, essa aqui, eu estou falando isso aqui, que nós temos pecados, temos que confessar, mas isso não é mais para vocês verem pecado. Eu estou alertando para vocês o quê? Fugir, não pecar. Não tem mais pecado na vida de vocês. Aqui não é mais para vocês pecar e dizer sempre que a carne é fraca, e que sabe que tem que fazer mais, reconhece que está parado, que tem que ser melhorar. Não é, pela outra, isso aqui que é para vocês não viver na prática do pecado. Se vocês têm, vamos dizer assim, né? Falando aqui de uma forma a grosso modo, se vocês têm essa doença, mas o que é que vocês têm que estar fazendo? Tem que estar se tratando contra essa doença. Porque se você não se tratar, essa doença vai o quê?
tomar de conta de vocês. Eu estou alertando para vocês não estar no pecado. Vocês têm que ter cuidado com o pecado. O problema é o pecado. Não é para pecar. Mas se por acaso, se o cristão, irmãos, ele peca por acidente, não acontece nas nossas vidas? Vai chegar um dia da gente, poxa, rapaz, é um acidente, é uma fatalidade. Isso pode acontecer com nós. E vai acontecer. Aconteceu com Davi, aconteceu com muitos profetas, aconteceu com outros homens da Bíblia. Mas quando isso acontecer, como é que eu tenho que estar naquela situação? Eu tenho que ter uma predisposição para não continuar naquele pecado. E sabe a palavra que ele está falando aqui é confessar. Não é reconhecer. Irmãos, confessar é muito interessante. Eu tenho que chamar atenção para isso. Por exemplo, quando alguém crimina o outro, né? A outra fica com medo. Porque ele sabe que vai ter o quê? Uma culpa. Vai ter um peso. Vai ter um julgamento. E o que, é que a pessoa manda ele fazer? O que? Rapaz, confesse. Seja homem, confesse. Não é assim? Porque aí o confessar é mais pesado, porque quando a pessoa confessa, ele está assumindo o que? A sua própria culpa. Ele sabe que vai receber o quê? O castigo, a justiça. E ele tem que confessar, sabendo que ele vai, ou vai ser preso, ou vai morrer, ou tem que perder alguma coisa. É o confessar. Às vezes, irmão, nós somos Pedro que fala isso, né? Pedro fala assim, deixa toda a malícia, né? Pedro que falou isso, não foi eu, né? Mas nós somos tão maliciosos que nós temos assim, entenda o que eu vou dizer, um senso de humildade, sabe? Falso. Porque a gente reconhece, né? Um reconhecimento, de querer reconhecer, querendo se safar daquilo ali. Tá entendendo? Um reconhecimento, às vezes, querendo só. Às vezes a gente faz um reconhecimento, querendo que as pessoas tenham muita pena da gente e não nos desaponhem. E às vezes quer até obrigar o outro, e até Deus, a não me punir por aquilo ali que eu tenho que o quê? Confessar. Então, irmãos, confessar é quando eu assumo a responsabilidade de quê? De resultado daquilo que eu fiz, do pecado. Vai acontecer. Claro, misericórdia, o Senhor não me dá aquilo que eu mereço. Mas, irmão, nós temos que ser honestos, ser como Davi falou para Salomão. É interessante, Davi falou para Salomão assim, ó, seu homem. Fala, seja homem. Não é para nós pecar. Não foi porque nós queremos, foi casual, foi um acidente. O cristão peca por acidente. Mas, irmãos, nós temos que assumir. Sabe o quê? E principalmente quando a nossa culpa. Jesus assumiu a culpa de quem? De todos. Todos. A maior doença, irmãos. E ainda até hoje, ela está aí, né, sempre atual, antes da lepra, antes do orgulho, antes de tudo, de qualquer coisa, foi o pecado. A primeira coisa que Deus ligou à morte do homem foi o pecado. E nós vemos até hoje. Pessoas acreditando na Bíblia ou não, dizendo que é conversa de crente ou não. Mas o que é que leva o homem à morte? Pecado, não tem outra coisa. Pecado. Sabe por quê? Porque tem pessoas que às vezes estão com mau câncer, está mutilada, está acabada, mas quando ela tem um siso, um semblante, quando ela confia em Deus, aquela pessoa está viva. E ela fica viva porque não é aquela pessoa parecia que estava passando por doença de vida. Mas olha o que é o pecado na Bíblia. O pecado destrói. Irmãos, não é conversa de crente, é conversa de Deus. A doença é o pecado. E o pecado vem desde aquilo que eu sei que tem que fazer, eu faço. Vem da mentira pequena, vem do orgulho, vem da vaidade, vem da falta de compromisso com as coisas de Deus. Vem com eu não buscar a Deus quando eu vou comprar uma coisa, quando eu vou escolher. Vem naquilo que eu estou olhando.
vem naquilo que eu estou buscando, vem naquilo que eu estou dando prioridade. Porque tudo que você vai fazer com que o bicho pense no Senhor. E fique desobediente, mas você faz. Não é problema, a pessoa vive na prática. Sim, e não confessar. Porque a prática do pecado é aquilo que eu não quero deixar. Isso. Então, no momento que eu não quero deixar, o que eu faço? Eu confesso. Então, ali, eu estou vivendo na prática do pecado. Então, Justamente. E isso mata. só que a pessoa não deixa não. Porque eu estava analisando a escritura, ela nos dá a maneira de a gente começar a escapar do livro. Só que o nosso livro ele é altamente inteligente. Hoje nós temos esse celular. E aí considera usar o celular, né? A gente realmente nós ficamos preso no livro. Eu já vi pessoas com o celular ligado, como se fosse um cachorro, ligado na tomada, porque não pode sair dali. Você tem que ficar ouvindo. Está preso. E isso é a consequência do pecado. E uma coisa que você não vê assim, seja um pecado. Não, a gente pensa que não é uma coisa demais, só que a gente está desprezando aquilo que realmente Deus está trabalhando na nossa vida. Aí ligando tudo isso aí com aquelas palavras que Jesus falou. Ele perguntou, Pedro, o que estão dizendo aí sobre mim? E Deus revela lá, Pedro, quem é Jesus. Aí Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Ele, ia edificar eu. Entendeu? A igreja sou eu, né? Cláudio, eu vou te edificar. Aí ele leu aí, né, no versículo 5, ele diz, olha, e a mensagem que dele ouviste, durante o ano, porque Deus é luz. E a luz trevas é luz. Se dissemos que temos comunhão com Ele, dentro das trevas, mentimos. Na verdade, Ele não está em nós. Então, rapaz, eu estou, sabe, fazendo jejum, sei lá, sabe? Eu deixo lá, sabe? E só quando eu preciso, realmente. E aí tá essa Não, eu estou falando para mim. Né? Eu vejo para mim essa situação. Eu não estou dizendo. Tem pessoas que conseguem, mas eu vejo que está vivendo. É interessante como o pai falou, falando da questão do pecado que é a doença, né? Se a gente for ver lá no começo, depois da desobediência, sabe? Mas antes do pecado, a gente pensa, me prova que isso é pecado. Aí você quer uma prova, e quer uma declaração dizendo que aquilo que você está fazendo ou não fazendo é pecado. Está entendendo? Mas a gente tem a base de tudo. Como eu li no 2, 2, versículo 15. Vê esse versículo 15. De 1 João, 2,15. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém é no mundo, o amor do Pai não está no céu. No meu caso, eu concordo, né? Porque agora não tem na Bíblia dizendo que a tatuagem não vai se tratar. Isso, justamente. Porque a gente fala do pecado, mas isso não é pecado, mas vamos lá. Não ameis o mundo. O que vem antes do pecado? O que vem antes do pecado não foi o pecado, vamos dizer assim, né? Só para a gente ilustrar. Mas foi o antecessor. Por exemplo, irmãos, o que é que, não, porque
questão feminina. O que é que aconteceu antes do pecado? Eva, ela estava longe de quem? Em primeiro lugar, longe de Adão. E segundo longe de quem? De Deus. Não que Deus está em segundo, mas só para entender, né? No contexto dela. No contexto humano. Mas vamos lá. Não tinha pecado, né? Mas Eva foi, vamos dizer assim, deslumbrada com aquilo que ela tinha intenção, na fruta que ela agradava aos seus olhos. E na fruta que ia dar o conhecimento do quê? Como a serpente falou? Do bem e do mal. Ela conversando com a serpente, ali, estava em pecado, Deus tinha dado a condenação, estava? Mas sabe, irmãos, às vezes, o que precede o nosso pecado, o meu e o seu, sabe o que é? A distância que nós temos de Deus. Aquilo que nós estamos, aquilo que nós estamos conversando, o que nós estamos escutando. Às vezes, irmão, não só no celular, mas no meu ambiente de trabalho. Às vezes a pessoa está muito longe, passa 2 anos, eu falo com ela. Às vezes eu não estou nem pecando. Mas sempre como Jesus disse assim, ó, estava lá, aquele que está com a mulher adulterou com ela. Mas eu vos digo, se olhar com intenção, então às vezes a gente está com intenção, o irmão me julga. O irmão diz que eu estou no pecado, não quer saber? Agora é que eu vou pecar. Irmãos, infelizmente, depois chega a esse ponto. E aí entra o pecado completo, porque ele vai botar a culpa em quem? Não em Deus que deu essa igreja para mim. E foi assim que Adão fez com ela, ó, a mulher que tu investe. Então, irmãos, o pecado ele é assim, às vezes não vem de uma vez. E sabe por que a gente não está mais sensível ao pecado, nós como cristãos, voltando lá para o começo? Onde é que a gente está no paraíso hoje? Nós estamos ali ansiosos, esperar a virada, né? Do vento ali para se encontrar com Deus. Ou nós estamos pagarolando, conversando com qualquer tipo de animalismo, né? Animais, qualquer coisa que está por aí. Como é que está? Não estou em pecado ainda, sabe? Deus está me visitando todo dia de tardezinha. Deus está falando comigo, está me dando conselho. Eu estou no paraíso. Aqui eu não estou no pecado. Mas onde é que está o meu espírito seu, né? Onde é que está hoje? Porque, irmãos, eu dei a mim. A esposa disse, né, que o tapete ficou por causa que estava com a mente vazia. Assim, que eu passo para mim, é sempre estar ouvindo algum irmão, sabe? Principalmente o que está gravado ali, aqueles, né, os nossos estudos. Eu boto no rádiozinho, fico lá ouvindo, trabalhando. Eu procuro estar sempre ouvindo. E assim mesmo ainda falo. Porque ainda falo. Fique irado, brinco, chama assim, censura, tá? Tira do sério. Então, tem coisa que às vezes eu me altero. Então, tudo isso aí. E aí você vai aquela da cara, e tu não é crente. Tu não é crente. Digo, eu sou, mas também tu me ajuda. Desse jeito, irmão, é a vida de crente. Então, irmãos, que possamos estar sóbrios e vigilantes, né? Jesus já avisou, né? Vigiai e... Amém? Interessante que em João ele falou que não mesmo mundo, né? Nem que no mundo há, né? Isso. João fala isso. O apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 12, ele fala, capítulo 12, versículo 12. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Falando em Romanos, É, Romanos, então, como é que nós vamos conhecer a. Como é que nós vamos conhecer a. Como é que nós vamos experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus? Será que é conformado com as coisas que o mundo nos oferece? Ou realmente tendo uma nova renovação de Jesus? Né? Então, o que acontece? Que além de estarmos pecando e estar cada vez mais cheios de Deus, porque muitas das vezes, muitas das vezes nós estamos conformados com tudo que o mundo nos oferece. Em vez de nós se afastar, nós se conformamos. Agora, vou falar por mim, claro. Né? Vou falar por os outros. Não amar o mundo e essas coisas de Jesus Cristo é muito difícil. Né? Porque amar mais seu pai, a sua mãe, né? A gente entenda, né? É difícil. Filho, né? Também. É muito difícil. A gente vai pulando do mais grande. É. E a gente não perdeu o alvo, né, mãe? É confiar na mensagem de Cristo, saber que ela é por Deus para nos transformar, né? E nos fazer conforme a sua justiça, né? Sim. Eu acredito nisso. porque queira que não queira, ele nos purificou. Nós estamos purificados dele. Mas nós temos essa capa aqui que contamina tudo que ele fez. Né? E aí é onde a gente precisa estar em comunhão para que o Senhor de Deus, o seu Filho, nos purifique do pecado. Interessante que E não é. confessando uns aos outros. Que aí, nas notas você Não, porque Não, é bom, o texto lá ele vai falando isso. Isso. Temos comunhão com os outros, e o Senhor Jesus, seu Filho, nos purifica do pecado. Isso nós tivemos acontecido. Nós temos que entender, irmãos, que Satanás, ele cada dia investe muito, né, em coisas nesse mundo para nós se apegar a esse mundo. Uma das coisas que realmente muitas pessoas é apegadas no largo muito, né, que não está todo mundo, é a questão do celular. Quantas pessoas hoje, né, tudo que faz dentro do celular, né? E se hoje é o celular, mas mais na frente vai ter outras coisas mais avançadas, para a gente se apegar a esse mundo cada vez mais. Já tem um aparelho aí que o cara bota na. O cara está muito perturbado dentro de casa, certo? Tem até a tal da Alex, né, que você fala com a Alex, né? Não sei o que é, não. O cara está muito perturbado dentro de casa, aí ele pega um negócio aqui, fica na realidade dele lá no paraíso dele lá. Tem isso que não. Amém? Voltou lá? Ainda só. Então, Vamos ver. vou estar tocando o celular, pessoal, e desligar. Tá tocando.